Outro dia uma seguidora deixou um comentário perguntando o que eu achava sobre Nossa Senhora da Aparecida. O que eu achava, eu falei que eu ia gravar um vídeo falando sobre a história de Nossa Senhora da Aparecida, a origem, pessoal. Então, para você aí que é católico, que venera Nossa Senhora da Aparecida, vamos descobrir a origem da Santa, Nossa Senhora da Aparecida. Aí, para quem está achando aí que é a mãe de Jesus, e a imagem da Santa representa a mãe de Jesus, está muito enganado. Então vamos falar a origem da Santa Nossa Senhora da Aparecida. Então a história de Nossa Senhora da Aparecida começa em uma olaria, porque havia um português naquela época e esse português tinha um trabalhador escravo lá que era um negro. E esse negro fazia telhas, tijolos nessa olaria. Então esse negro tinha uma namorada muito bonita, uma mulata, e ela era uma mulher muito linda realmente, e esse português cresceu o olho na namorada do escravo. E esse português desejou a namorada do escravo e acabou tomando, porque naquela época os senhores feudais, as pessoas, os senhores dos escravos, então o que eles falavam, eles obedeciam. E ele tomou com muita facilidade a namorada do escravo. Então ele ficou muito revoltado, ele não podia fazer nada porque era o senhor dele, então ele não podia fazer nada contra um homem branco que mandava neles naquela época. Então esse escravo ficou muito revoltado, teve um grande desgosto na vida e assim, ele não podia fazer nada porque era o senhor dele que tomou a namorada dele, porque o senhor português acabou gostando muito da morena, achou ela muito bonita e tomou ela para si. Aí esse escravo, esse rapaz, ele fez uma estátua dela, ele desenhou ela e como ele sabia manusear lá a argila, ele fez uma estátua dela e pôs lá para secar. Colocou em cima do poste, fez uma estátua idêntica a ela, a namorada dele, deixou lá secando. E o português passando lá, ele viu. Aí esse português viu a estátua, viu lá a imagem, reconheceu na hora e viu que era a namorada do escravo que ele tinha tomado dele. Aí ele pegou aquela estátua e jogou no rio, jogou lá dentro do rio e foi embora. E porventura depois havia os pescadores pescando naquele rio, exatamente ali naquele rio onde ele tinha jogado aquela estátua, e eles estavam subindo, e naquele açude eles passaram a rede, pegaram vários peixes, e no meio dos peixes estava a estátua da namorada do escravo. Aí, só que, por que eles conseguiram tantos peixes lá naquele lugar? Porque havia um chiqueiro de porcos e as lavagens dos porcos desciam e caíam lá, tudo que vinha do chiqueiro caía lá, então virou um ceveiro de peixes. Por isso que eles passaram a rede e pegaram muitos peixes naquele poço, onde o homem tinha jogado a estátua e saiu junto a estátua da namorada do escravo junto com os peixes. Aí os pescadores então acharam que aquilo era uma santa, porque eles não havia pegado quase nada nas outras partes do rio, e exatamente naquele açude eles conseguiram pegar bastante peixe, saiu a estátua da namorada do escravo junto, e eles acharam que era um milagre, por isso que eles pegaram tanto peixe, e começaram a glorificar aquela estátua, e falou que aquilo era uma santa, e levou para o pessoal lá, e aquilo virou a santa. Então a Nossa Senhora da Aparecida, que você tanto venera hoje, é a estátua da namorada de um escravo, é uma mulata, uma pessoa comum. Então não é a mãe de Jesus igual vocês pensam aí, até porque Jesus não teve mãe, ele é um personagem criado pelo Império Romano, ele é só um personagem, e a tal da Maria lá na Bíblia nunca existiu, e essa Nossa Senhora da Aparecida é essa estátua que era a namorada do escravo, beleza, pessoal? Então quem quiser buscar a fonte, é um livro que chama A Verdadeira História de Nossa Senhora da Aparecida. Ela foi contada por um padre que fazia um seminário e ele conseguiu ler esse livro. Eles não podiam ler o livro, mas quando o chefe lá do seminário pegou ele com esse livro, falou, padre não pode, seminarista não pode ler esse livro. Só que ele já tinha lido e ele viu a verdadeira história lá. Então ele contou essa história e está nesse livro, A Verdadeira História de Nossa Senhora da Aparecida. Então quem quiser buscar a fonte é essa.